dobrar. Toda língua confessará. Toda terra vai junta proclamar. Jesus virá para buscar aqueles que o amam, aqueles que o buscam, aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo, aqueles que o amam, aqueles que o buscam, aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. E eu vou Bom dia a todos. Alexandre, tu precisa comprar uma claquete, que daí a gente sabe quando, né? Não uma guilhotina. Né? Todos nós estamos nos acostumando com esta realidade nova, não é que passou a ser a transmissão para que mais pessoas pudessem assistir, mas eu também me alegro que hoje mais pessoas puderam estar presentes. Nós, durante esse período de pandemia, com a bandeira como está hoje, nós podemos ter a presença de 70, 75 pessoas pelo decreto, então a gente espera que esse número esteja aqui presente. É muito bom que vocês estão aqui. Vocês não sabem como é bom que vocês estão aqui. Nós fizemos vários cultos com a presença de ninguém, porque não podia. Não é? E é bastante estranho. Não é? Eu já de manhã não gosto nem de me olhar para o espelho. Não é? Que dirá tu não ter pessoas com as quais tu está falando. Não é? É muito mais difícil. Que bom que vocês estão aqui. Espero que todos possamos ter um momento muito especial, até porque hoje é um culto de ceia. E a ceia é uma ordem de Jesus, um mandamento de Jesus, um sacramento da igreja. É um momento muito importante da vida da igreja. Que nós possamos, então, nesse espírito, estar todos aqui hoje. A Miriam, que canta aqui, está fazendo 45 anos de casada hoje. Ela está feliz, eu não sei se o marido está assim também. Estou brincando, né, Miriam? É bodas de Rubi. Não é? Tem mais alguém que está de aniversário de casamento, aniversário, alguma coisa assim? Porque depois, nós da diretoria decidimos que este ano a gente está sem pastor desde o final de julho, então nós estamos nos revezando na condução dos cultos. Para quem não me conhece, meu nome é Miguel, sou da diretoria. Durante muitos anos eu fui pastor da SLB, né, assim como o Luiz Paulo também. Só que eu pedi licença e o Luiz Paulo é pastor emérito, pastor aposentado. Então nós estamos realizando essa sequência de cultos aqui, e a gente, como diretoria, mesmo antes, e por isso eu estou me alongando um pouquinho antes do culto, até para explicar algumas das coisas que a gente está fazendo, nós decidimos que a gente ia trabalhar um pouco mais a liturgia.
não é a ordem do culto. Nós temos um culto à noite, que por enquanto é só uma reunião de oração, para a qual todos estão convidados. Ali é um culto mais livre, não tem essa sequência que temos. Mas nós, a Igreja Luterana, mesmo que nós temos a bênção, a graça, a alegria de ter muitas pessoas que não têm origem luterana, mas a nossa igreja é conhecida pelas suas formas litúrgicas. Até a semana passada teve um batismo aqui, e foi um colega pastor da IELB que fez, e alguns estranharam a forma do batismo. E é interessante que naquela semana, Luiz Paulo e eu estávamos comentando como é que a comunidade reagiria se nós fizéssemos a liturgia antiga do batismo. Aquela semana, Luiz Paulo e eu falamos sobre isso. E o pastor fez. Acontece que as nossas comunidades não estão mais acostumadas com isso. Tanto é que na faculdade que forma pastor, hoje eles nem aprendem mais. Então, eu me dispus há 2 cultos atrás a fazer parte da liturgia, não é? Antiga. Não dá para chamar antiga, né? A liturgia que sempre aconteceu, que tem mais de 1000 anos de idade. Ela foi simplificada. Hoje eu não vou fazer, eu estive viajando a semana inteira a trabalho e não tive tempo de ensaiar. O Robert, ele se prontificou. Robert, desculpa que a semana não deu tempo. Acredito que ele está nos olhando. O Robert vai tocar para nós. E só que se a diretoria permitir, eu acredito que vai permitir, no culto da ceia do mês que vem, eu vou fazer a liturgia completa, inclusive a liturgia da ceia, que é toda cantada. Nem sei se a comunidade conhece. Então, aqueles que quiserem aprender, eu preciso de umas 10 pessoas para me ensinar o coral de como é que a gente canta. Então, daqui a um mês, nós vamos fazer o culto inteiro, a liturgia completa, inclusive a liturgia da ceia. Eu estou dando essa explicação no começo, porque eu não quero, durante o culto, estar falando de novo sobre isso. Então, sintam-se todos bem-vindos, é uma alegria que vocês estão aqui. E já que a gente está reunido aqui para cultuar a Deus, nós queremos começar cantando o hino Reunidos Aqui. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Denner, para um pouquinho. Vamos levantar. Eu sei que cantar de máscara é horrível. Tá? Eu sei que cantar de máscara é horrível, não é? Especialmente se vocês não capricharam na higiene bucal hoje de manhã. Né? Mas nós estamos aqui para adorar o Senhor. Então vamos tentar cantar. Essa hino é mais conhecida do que... A minha avó diria assim, é mais conhecido que a mãe do Badanha. Né? É muito anticonhecido. Vamos cantar? Vamos cantar? Vamos cantar. Reunidos aqui, só para louvar o Senhor. Melhorou, mas ainda pode ser melhor. Reunidos aqui, em união, algo bom há de acontecer. Algo bom Deus tem pra nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Mundo novo Jesus tem preparado pra nós, um mundo cheio de paz e de alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Novamente aqui, em união, algo novo acontecer. Algo bom Deus tem pra nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Mundo novo Jesus tem preparado pra nós, um mundo cheio de paz e de alegria.
Cristo está aqui e conosco vai ficar, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Nós estamos reunidos aqui em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e tudo o que há. Aquele que, através da sua palavra, nas Escrituras, conforme Romanos capítulo 15, versículo 4, assim o diz. Tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Lutero uma vez disse que se quando a gente lesse a Bíblia, as Escrituras, como Romanos fala, a gente tivesse a consciência de que o próprio Deus está falando conosco, certamente a gente ia tremer da cabeça até os pés ao perceber que o Senhor, Deus, Criador de todo o universo, está falando conosco. Quando a gente está lendo a Bíblia, é Deus que está querendo falar conosco. E conforme Romanos, acho fantástico o que está escrito nesse versículo, diz assim, que é para que a gente tenha esperança. Do cristão, ninguém nunca rouba a esperança. Porque a Bíblia nos ensina a ter paciência e coragem. Deus nos possibilita que tenhamos esperança através da coragem e da paciência que a sua palavra nos dá. E nós queremos cantar louvores ao nosso Deus com o hino logo de manhã. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar. Tu sabes bem tudo quanto há em mim. Quero seguir e louvar-te até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura a noite, brilhará a luz. Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração
escura noite, brilhará a luz. Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Oremos. Eterno Deus, Tu que és o Criador de céus, da terra, de tudo que há, também das nossas vidas, nós Te louvamos, Te bendizemos, por Tu seres Deus. Reconhecemos que Tu és o único Deus. Nós Te agradecemos, ó Deus, que Tu vens até nós, que Tu estás conosco, que nesse momento nós não estamos reunidos em nosso nome, nós estamos aqui para Te buscar, nós estamos aqui para Te ouvir, e Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens falado a nós. Que então neste culto que a Ti oferecemos, como louvor de gratidão, que Tu possas realmente, através do Teu Espírito Santo, estar falando a cada um de nós, produzindo em nós essa esperança que é fruto da paciência e coragem que a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, amém. Nós queremos ainda de pé ler o Salmo 103, os versículos 1 a 13, que se encontra na página, nas Bíblias que estão nos bancos, página 634. Página 634. Salmo 103, 1 a 13. Assim diz a palavra do Senhor, conforme o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Esse salmo é lindo. Nós temos uma riqueza nas nossas casas que muitas vezes a gente não sabe, né? O quanto ela é. Imagina, nós temos passado por meses difíceis, cara, que tem afetado cada pessoa de maneira diferente, então eu não sei exatamente como te afetou. Pode ter sido pela angústia, pela ansiedade de perceber que, de repente, não tem mais emprego, não tem mais dinheiro. Pode ser a angústia de ter ficado trancado em casa. Pode ser que você teve uma situação mais grave até de doença sua ou da sua família. Nós começamos dizendo que a palavra de Deus, ela nos dá a esperança através da coragem e da paciência que vem pela palavra. E esse salmo, ele diz algumas coisas fantásticas. Ele diz assim: tu está ficando velho? Não te preocupa com isso, porque o Senhor renova a tua mocidade. O Senhor renova a tua mocidade. Dá o exemplo lá do que ele fez com Moisés, mas a gente lendo isso lembra daquilo que ele chamou Abraão.
uns 100 anos para ter um filho e constituir uma nação. Para Deus isso não existe. Deus não olha para nós de acordo com a nossa fraqueza, com o nosso erro, mas a sua misericórdia ela é tão imensa que cobre o universo todo e foi mostrada para nós na pessoa de Jesus. E por isso nós podemos usar aquilo que é uma das chaves da verdadeira alegria espiritual, da verdadeira felicidade espiritual, que não consiste na situação ou no estado daquilo que a gente está vivendo, mas de reconhecer isso em Deus, e por isso poder dizer, assim como o Salmo diz no seu início, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e reconhece tudo o que Ele tem feito por nós, porque Ele tem sido maravilhoso para conosco. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Nós podemos sentar e queremos cantar o hino Venha o Senhor, minha vida oferecer. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta diva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faz o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faz o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar
Nós queremos meditar hoje, conforme as palavras de Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, os versículos 21 a 35, que nas Bíblias que estão nos bancos, fica na página 978. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, os versículos 21 a 35. Assim diz a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Nos últimos 2 cultos que realizei aqui, eu não fiz a pregação seguindo o lecionário da igreja. Ou seja, nós temos orientação a cada domingo de qual o texto, porque isso prevê que em 6 anos a gente passa os principais textos das Escrituras. Mas eu tinha coisas que eu gostaria de falar para a comunidade, que eu gostaria de falar para a igreja naquele momento, e eu acabei não seguindo. Mas essa semana, pensando no que eu traria, e como eu falei para vocês, eu estava de viagem, fui visitar fornecedores das minhas empresas em Santa Catarina. Todos os dias eu fiquei pensando sobre o que eu traria. E li esse texto já no domingo passado, pensando no que eu falaria hoje. E esse texto ficou me remoendo a semana inteira. Sabem, pregar, trazer a palavra, não é uma coisa fácil. A dificuldade não está em falar. Com o passar dos anos, a gente, por mais tímida, eu sou uma pessoa tímida, com o passar dos anos, a gente vai aprendendo a falar. Aliás, fica de passagem, né? Hoje, uma das coisas que as pessoas mais fazem é falar. E como falam? Como falam? E a principal pergunta talvez seja: o que realmente ouvem? O que realmente ouvem e guardam? Mas pregar não é difícil por falar. Pregar é difícil porque toda vez que eu leio um texto, esse texto fala para mim. Falar sobre esperança, coragem, é um pouco mais fácil. Porque todos nós
Todos nós gostamos de palavras que nos incentivam, não é assim? Gostamos de palavras que nos fortalecem, não é assim? Gostamos de palavras que nos animam, não é assim? Gostamos de palavras que nos põem para frente, não é assim? Mas às vezes há palavras que num primeiro momento doem. Porque apontam para nós alguma realidade que eventualmente não está bem na vida da gente. Alguma realidade que eventualmente a gente está lutando. Eu sempre que falo, eu digo assim, eu não sou psicólogo e por isso não levo as palavras para o lado psicológico. Eu levo as palavras das Escrituras para o lado teológico. Nada errado psicológico, mas eu não sou psicólogo. E assim, com base nesse texto, e é fantástico porque está justamente antes da ceia, combinando completamente com a celebração da ceia. Eu pergunto para vocês, a mesma pergunta que eu fiz para mim durante toda a semana. Como é que eu tenho lidado com o perdão? Há alguém que eu não perdoei de verdade? Na minha família, existe uma realidade de perdão que precisa ser resolvida? Lembrem, nós vamos fazer a ceia depois, né? E esse texto lembra, no mínimo, 2 outros textos de Jesus. Um é o Pai Nosso, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas outro foi quando Jesus disse assim também, quando vocês vierem ao altar, que nem nós vamos vir depois, quando vocês vierem ao altar, tu te lembrar que tu tem algo contra o teu irmão, deixa ali a tua oferta e vai primeiro resolver a situação com o teu irmão. Vai primeiro resolver a situação com o teu irmão. Depois vem aqui. E esse texto explica bem por isso. Por que isto? Por que isto? Quem lê a pergunta de Pedro, né? Pedro era o mais espontâneo dos discípulos de Jesus. O que mais mostrou radicalmente a sua confiança, a sua força, mas o que também mais mostrou as suas falhas. Como toda espontânea que ela é espontânea para os 2 lados. Ele vem para Jesus e disse assim, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar um irmão? 7 vezes? Isso está no contexto, porque quem lê os versículos anteriores, versículo 15 e seguinte, vai entender que Jesus fala ali como é que a gente lida com alguém que errou. Nos versículos 15 a 20 é o contexto anterior. Então a gente entende por que Pedro fez isso. Ele não tirou essa pergunta do nada. Ele não inventou essa pergunta naquele momento. Jesus tinha trazido um ensino. Ele disse, se teu irmão errar, vai primeiro e fala com ele. E depois ele continua falando isso, fala dos escândalos, enfim. Todas as situações que nós, resumidamente, é óbvio ali, que nós enfrentamos na nossa vida pessoal e na nossa vida como comunidade, na nossa vida como família, que tem a ver de problema nas relações um com o outro. Como é que nós fazemos nesse momento? Jesus diz, primeiro vai lá e fala com ele. Eu sei que muitos não temos, uma beleza do Brasil é que nós temos diferentes tradições, diferentes origens, não é? Mas eu pertenço a uma tradição, uma origem familiar, que eu sei que muitos compartilham comigo, bastante rígida. E nós costumamos fazer o contrário. Nós costumamos não falar. Nós costumamos calar. E muitos anos depois aquilo brota de novo. E no final a gente já nem lembra exatamente o que aconteceu, porque quando a coisa aconteceu, a gente não falou. A gente não foi lá e tomou a iniciativa. É orgulho isso. A gente diz, não, que ele vem falar comigo. Não é o que a Bíblia diz. 2 vezes. Se tu chegar no altar e lembrar que tem alguma coisa com o teu irmão, vai falar com ele.
Se teu irmão errou, vai falar com ele. Se tu errou, vai falar com ele. A iniciativa está em quem percebe, não em a quem é dirigido. E daí Pedro quer saber, tá, mas e se o cara errar de novo? Tem aquele ditado, né? Os ditados às vezes são terríveis, né? Como é? Errar é humano, persistir no erro é burrice, né? Perdoar uma vez é bom, perdoar a segunda vez já é menos bom, perdoar a terceira vez tu é idiota. Não é mais ou menos assim que a gente diz? E Pedro quer saber, quantas vezes eu perdoo? E Jesus diz, 70 vezes 7. Com isso ele quer dizer, a questão não está no número das vezes que tu tem que perdoar. A questão está na tua disposição de perdoar. E daí Jesus conta essa história. Vamos trazer para dias de hoje. Um homem devia muito para outro homem que era muito rico. O homem era muito rico. E esse homem devia vários milhões de reais. Vamos botar em dólar para ficar maior ainda, né? Tá. O real tem diminuído ultimamente, né? Se bem que 1 milhão de real é dinheiro, né? A maioria de nós nunca viu. E o homem cansou de escutar aquele papo, vou te pagar depois, vou te pagar depois, vou te pagar depois. E disse, traz esse cara aqui. Ele disse assim, olha, tu deu tudo que tu tinha em garantia, então estou tirando todos os teus bens para pagar a dívida que tu tem comigo. Chega, estourou a minha paciência, tu tem que me pagar. E o homem então diz assim, para assim, olha, tem um pouquinho mais de paciência comigo. Tem misericórdia de mim, eu vou te pagar. Daí o homem rico esse diz assim, tá bom, eu vou ter paciência contigo. Ele devia milhões de dólares. Daí ele sai e encontra na rua o tiozinho da carrocinha de cachorro-quente, que devia 200 reais. Uma nota dessas nova, né? Vocês já viram? Não vi ainda. 200 reais. E ele dá uma camaçada de pau no cara, tira tudo e diz, sacana, sem vergonha, tu me deve, tu não me paga. O homem rico ficou sabendo. E de amor chegou assim, vem cá. Eu te perdoei, te tive paciência com uma fortuna que tu nem tem condição de me pagar. E tu pegou o pobre coitado que te deve um pouco, infinitamente menos do que aquilo que tu deve para mim, e tu fez isso tudo com ele. Sabe de uma coisa? Eu não vou perdoar tua dívida coisa nenhuma. Agora tu me paga. Porque se tu trata assim os outros, eu vou tratar a ti assim também. Perdoar não é uma coisa fácil. Eu, sinceramente, não sei o que é mais difícil. Perdoar ou pedir perdão. As duas coisas são difíceis, porque sempre estão relacionadas às coisas que são importantes para nós. Quando alguém nos fere, nos machuca, quando alguém trai a nossa confiança, e boas partes das coisas relativas a perdão têm justamente a ver com isso, trair a nossa confiança, não é fácil perdoar. A Bíblia também não diz que seria fácil. E o maior exemplo que ela dá é que o perdão de Deus em Jesus custou a morte de Jesus. Foi fácil Deus nos perdoar? Foi fácil ir para aquela cruz? Não. Não foi.
Perdoar de verdade, de coração, é difícil. Significa abrir mão do orgulho. Significa, muitas vezes, abrir mão da razão. O nosso pecado nos separa completamente de Deus, e Deus teria razão em não nos salvar. Muitas vezes você tem razão na questão pela qual tu está tendo dificuldade de perdoar, porque a tua confiança foi traída, porque tu foi roubado, porque tu foi machucado, porque tu foi injustiçado, porque te doeu. Então a questão não está na razão ou não, está no fato de reconhecer que nós precisamos abrir mão da nossa razão para restaurar a relação. E foi isso que Deus fez em Jesus. E a analogia perfeita do perdão está exatamente naquilo que Deus fez em Jesus. E a parábola deste homem rico está falando exatamente do exemplo daquilo que Deus fez. E Deus diz para ti, e Deus diz para mim: eu perdoei tudo. Eu te perdoei em tudo. Tu não pode perdoar nessa questão? Para mim é impossível ler esse texto e falar sobre esse texto sem me lembrar, e talvez muitos de vocês conhecem, uma história que o pastor Yuk sempre contava quando falava de perdão. Não sei quantos conheceram o pastor Yuk, ele está morto há 8 anos agora, mas foi alguém com quem eu estudei na minha juventude e que influenciou a vida de muitas pessoas, um evangelista da nossa igreja. E ele sempre pregava no interior, percorria, né, nossas igrejas, hoje é mais urbana, mas teve uma época que eram essencialmente rurais, muitas comunidades, então ele ia e fazia semanas de evangelização nessas comunidades. E numa dessas comunidades aconteceu uma história com ele. Vieram falar com ele que tinha 2 irmãos que tinham sido muito unidos. E por causa de uma vaca, estou falando da vaca bicho mesmo, tá? Não pense em outro tipo de vaca. E por causa de uma vaca, eles acabaram brigando. E como bons alemães que eles eram, aquela vaca virou um rebanho. E ele, no final, nem lembravam mais o que tinha acontecido. Só lembrava que o João era um safado e que o José não prestava. E entre as fazendas deles encheram de arame farpado, e aqueles 2 irmãos não se falaram. E o pastor da comunidade falou isso para o pastor Yuk. E ficou sabendo que um dos irmãos tinha disposição de reatar com outro irmão. Mas esse outro irmão não queria nem falar com ele. E o pastor falou isso e disse: pastor Yuk, o senhor vai visitar esse irmão? Mas ambos vinham na igreja, não no mesmo culto, né? Se tem lugar de hipocrisia, é nas igrejas. O mal, né, o rasgado falando do esfarrapado, mais ou menos isso. E daí o pastor Yuk foi visitar esse irmão. E o irmão ficou muito feliz. O pastor Yuk gostava muito de comer, né? Uma vez ele estava dando um estudo bíblico, e depois do estudo bíblico teve uma janta. E o pastor Yuk comeu que nem um louco. Muito. E veio para casa. O dono da casa ficou preocupado. O pastor Yuk já tinha uma certa idade. E veio atrás. Bateu na porta, dona Marta, que era a esposa do pastor Yuk, veio atender. E daí este homem, lá em Gramado, ele morava lá. Ele chegou e perguntou assim: dona Marta, como é que está o pastor Yuk? Ah, seu João, ele está bom. Ele chegou em casa, jantou e foi dormir, né? Ele realmente gostava de comer, né? E daí o irmão esse encheu a mesa de cuca, linguiça, queijos.
comeram, né? Tudo aí. E o pastor Yuksh disse assim, antes de ir embora, vamos orar ao Pai Nosso? E o homem disse, claro. Claro. Quem de vocês ia negar a orar ao Pai Nosso, né? E eles começaram a orar ao Pai Nosso. Que nem vamos orar daqui a pouco, como vamos celebrar a ceia. Dizendo assim, Pai Nosso. Como é que continua? E daí? E daí? E daí? Amém. Daí o homem olhou para ele e disse, e a continuação? E o pastor Yuksh disse, como é que tu pode pedir para Deus te perdoar se tu não perdoa? Até o Pai Nosso vai só até aqui. O resto tu não pode orar. Pesado, né? Pesado. Mas é verdade. Se você vem na igreja católica, ou frequenta a igreja católica, vocês vão ver que é orado um pouco diferente, né? Fala em ofensa. Nós falamos dívidas. A palavra originalmente é Ophelemata, e em alemão é Schuld. Né? E Schuld é tanto dívida como culpa. Então, quando a gente está orando o Pai Nosso, a gente está dizendo isso. Pai, perdoa as minhas dívidas. Eu sei que tem muita... E aqui fala de dívida mesmo. Dívida mesmo. Dívida que não necessariamente é só financeira, mas também financeira. Pai, perdoa as nossas culpas. E o Pai Nosso. Lembra que eu falei que eu ia voltar para o Pai Nosso? Acho que poucas coisas... Fico pensando assim, se alguma coisa da vida de fé a gente fez mais, especialmente nós que temos esse costume de oração do Pai Nosso, né? Você já pensou quantas vezes você já orou o Pai Nosso? Já pensou? E todas as vezes o Pai Nosso te lembra de um monte de coisas, que eu não vou falar sobre elas hoje. Mas se você orar prestando atenção no que você está orando, você vai ver várias coisas. Como, por exemplo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu quero reconhecer o teu nome como santo, porque tu és santo. Mas quando chega nessa parte, que é a parte do texto bíblico, que acabamos de ler, e com isso eu encerro, nós somos chamados a perceber que nós podemos perdoar, sabe por quê? Porque em Jesus Deus nos perdoa completamente. E toda vez que eu perdoo de coração, eu permito que essa realidade de Deus aconteça em mim. E com mais confiança eu posso, Pai, me perdoa porque eu também perdoo. E toda vez que eu peço perdão, eu permito que o meu orgulho não me afogue. Eu permito que o meu orgulho não me destrua. Eu permito que o meu orgulho não me afaste. Eu permito que o meu orgulho não impeça que eu viva de verdade e que eu possa viver a realidade do amor com todos aqueles que me cercam. E que Deus permita, porque isso é uma coisa de Deus. O coração do homem é obstinado e duro. E eu conheço várias pessoas, até Frank Sinatra, né? Na canção My Way, ele diz assim, eu não tenho do que me arrepender. Cometi alguns erros, mas eu não tenho do que me arrepender. Coitado, morreu enganado. Bem-aventurado é aquele homem e aquela mulher que reconhece que pode perdoar, porque foi completamente perdoado por Deus. E que reconhece que pode pedir perdão, porque já foi completamente perdoado por Deus. Amém. Nós queremos nos levantar e juntos confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico, e o nosso pessoal do música já pode ficar preparado para tocar o hino.
nos preparando para a ceia, já queremos, após aquilo que ouvimos, confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós queremos cantar de em pé, Tu és soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu
preparação para a ceia, nós queremos ler as palavras que Paulo nos traz sobre a ceia, conforme em 1 Coríntios, capítulo 11, os versículos 23 a 29, que na Bíblia que está nos bancos é a página 1162. 1 Coríntios 11, 23 a 29, página 1162, que queremos ler com atenção as palavras de instituição da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Esse texto nos lembra 3 aspectos fundamentais da ceia que vamos realizar. E o apóstolo Paulo diz que justamente nós devemos estar conscientes daquilo que estamos fazendo. Em primeiro lugar, na ceia, nós realmente temos Cristo presente entre nós. Não que Ele não esteja em outros momentos da nossa vida, mas nesse momento. Não que o pão se transforme no corpo, ou que o vinho, no nosso caso o suco, se transforme no sangue. Mas nós realmente percebemos que nesses elementos Jesus está presente conosco. E isso é muito importante perceber, porque muitas vezes nós não percebemos no nosso dia a dia que Cristo está presente conosco. A segunda coisa que Jesus diz é assim, ó: toda vez que vocês celebrarem a ceia, vocês estão lembrando do que eu vou voltar. E vou estar de novo fisicamente, corporalmente presente com vocês. E muitas vezes parece que a igreja não lembra mais que Jesus vai voltar, e nem tem essa expectativa, nem tem essa esperança. Na ceia nós lembramos, Ele está presente aqui. Assim como Ele veio e morreu por nós, perdoando nossos pecados, assim como Ele também vai voltar. Isso que nós anunciamos na ceia. E no final, o apóstolo Paulo diz: cada um examine a si mesmo. Tem igrejas que dizem quem pode e quem não pode tomar a ceia. E não julgamos quem pensa assim. Mas o texto bíblico diz: cada um examine a si mesmo. A fé é uma questão de consciência pessoal. E nós queremos nos preparar para orar, justamente nos colocando perante Deus com aquilo que somos, com aquilo que temos, com aquilo que pensamos, com aquilo que fazemos. Neste momento de oração, então, estarmos examinando a nós mesmos. E para nos preparar para esse momento, nós queremos cantar ao orarmos: Senhor. Orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para um mundo agitado esquecer cada
guardarmos um momento de silêncio para que cada um examine a si mesmo. Querido Deus, Tu conhece a cada um de nós. Tu sabes o que se passa nas nossas mentes, nos nossos corações. Tu sabes as coisas com as quais temos lutado. Tu sabes daquilo que temos feito que não te agrada, daquilo que não temos feito que Tu queria que fizéssemos. Obrigado que é pelo sangue de Jesus, que é por pura graça que somos salvos. Mas também obrigado, Deus, que Tu permite que a nossa vida seja diariamente transformada. Por nós mesmos nós somos indignos de chegar perante Ti. Por Jesus, como diz em Hebreus, nós podemos chegar confiantemente, com ousadia, com intrepidez na Tua presença. E nesse momento que celebramos a ceia, nós pedimos, Pai, que Tu nos desperte para que, tendo reconhecido aquilo que erramos, tendo reconhecido o nosso pecado, nós tenhamos a coragem e a vontade de sermos transformados por Ti. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que Tu use de Tua misericórdia para conosco. E eu pergunto a vocês de coração e de mente, se arrependem dos seus pecados, de tudo aquilo que têm cometido com palavras, ações e omissões, e querem viver de acordo com a palavra do Senhor, em novidade de vida, então respondam sim com o auxílio de Deus. E eu anuncio o perdão dos pecados a todos aqueles que de coração sincero por Ele buscam. Amém. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam. Este é o meu corpo, que é dado em favor de vós. De semelhante maneira, tomou o vinho e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e bebam. Este é o meu sangue derramado por vós. O sinal da nova aliança. O vinho e o pão que juntos comeremos quando Jesus vier instalar de maneira definitiva o reino de Deus. Vinde com alegria, está tudo preparado. Amém. Nós vamos proceder da seguinte maneira, por causa das questões da pandemia. Cada um vem procurando não formar grupos, né? Pega um pãozinho e o vinho e volta para o seu lugar e espera para nós tomarmos em conjunto. Ok? Como a hóstia está num copinho, talvez ela seja difícil de tu tirar. Então, tu vira o copinho na tua outra mão para que ele saia facilmente, tá? Podem vir pegar a ceia, volta para o seu lugar e espera para a gente fazer em conjunto.
Oremos em conjunto, Pai Nosso. Espero que todos até o final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Este é o corpo de Cristo dado por ti. Este é o sangue de Cristo derramado por ti. Amém. Nós podemos sentar. Não se preocupe com os copinhos, depois o pessoal recolhe. Antes de encerrarmos o culto, gostaríamos de dar os seguintes avisos. A oferta do último culto foi para a missão no Sínodo Mato Grosso e foi de R$ 176. Hoje vocês podem ser bem generosos, porque a oferta é para a própria comunidade. Não que nas outras vezes também não, né? Mas, brincando. Ok? Lembrando que nós todas as terças abrimos a listagem para o culto, porque tem limitação devido à pandemia, não é? Se não for revertida a bandeira, que sexta foi colocada como parcial, né, que é a vermelha, no próximo culto só 30 pessoas podem estar. Se continuar laranja, são 70. Gostaria também de avisar que todo domingo à noite, às 19h30, hoje inclusive, nós temos um culto de oração. Então, se você pode vir, se você não pode vir, mas tem algum motivo de orar, tente trazer através do seu líder de grupo célula, ou telefonando para nós, para que a gente possa estar tendo durante a noite, então, naquela uma horinha que nós estamos aqui reunidos, estando orando por aquele motivo que você tem de oração. Nós podemos até voltar àquela nossa prática das pessoas no domingo trazer, né, Luiz Paulo, e botar na nossa caixinha de oração. Então, quem está nos ouvindo sabe, não é, que nos próximos cultos, então, pode estar trazendo durante até a semana motivos de oração, que nós, nos domingos à noite, além dos motivos que as pessoas trouxerem, vamos estar orando por aquilo que for trazido para nós para orar. Nós queremos realizar a coleta, então, e enquanto realizamos a coleta, queremos cantar o nosso último hino, Renova-me, Senhor.
Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, Senhor. Quero ser como tu, Senhor. Quero ser como tu. Quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu, Senhor. Quero ser como tu, Senhor. Quero ser como tu. Quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu. Nós queremos nos levantar para a oração final e para a bênção. A comunidade sabe que esse culto é possível porque muitas pessoas se dedicam. Eu quero agradecer ao Alexandre e a Fernanda, que sempre são parte da equipe da mídia. Hoje a Sabrina não está aqui para botar aqueles filtros que aparecem na cabeça da gente, né? Então a gente fica um pouco mais tranquilo. Quero agradecer o senhor e a senhora Rippel, que nos ajudaram na celebração da ceia, na preparação do culto e tudo mais. Carmen, muito obrigado por aqui, o Luiz Paulo lá na frente, a Carla e o Luciano. Sabe, uma das maneiras de servir também é nos ajudando nessa missão. Se você tem a disposição de nos ajudar a preparar os cultos, com essa questão da pandemia, tem normas de higiene que a gente precisa manter, cuidado do distanciamento. Se apresente como voluntário. Chega de manhã e diz assim, hoje eu quero servir assim. Obrigado aos nossos músicos, Denner, esse homem de Deus que há tantos anos nos ajuda, a Alexandre, Lisolete, Miriam, todos que tornaram esse culto possível para a honra e glória do nome de Jesus. Obrigado para você que está nos assistindo em casa também. E a todos vocês que se fizeram presentes. Sem a tua presença, esse culto não é igual. Não é igual. Oremos. Obrigado, Pai querido, por esse momento que tivemos aqui. Especialmente porque lembramos o quanto Tu nos amaste ao ponto de nos perdoar completamente em Jesus. Um perdão que Te custou tão caro que levou à morte de Jesus na cruz. Assim nos ensina tanto a pedir perdão como a perdoar. Que possamos sair daqui, ó Deus, com essa esperança que é fruto da disciplina e da fé que vem pela leitura da Tua palavra. Obrigado pela ceia, que nos lembra que em breve tomaremos nova junto contigo, no Teu reino definitivo. Que essa esperança realmente modifique o nosso dia a dia. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Em nome de Jesus. Amém. A todos
uma boa semana. Ide na paz do Senhor. No mais alto céu, no mais fundo mar, todo joelho há de se dobrar, toda língua confessará, toda a terra vai junta proclamar: Jesus virá. Para buscar aqueles que o amam, aqueles que o buscam, aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo, aqueles que o amam, aqueles que o buscam, aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. E eu vou, e eu no mais alto céu, no mais fundo mar, todo joelho há de se dobrar, toda língua confessará, toda a terra vai junta proclamar: